Olá, queridos, graça e paz. E quando a gente pensa que o fundo do poço já chegou, a gente ainda tem que entender que muitas coisas vão acontecer. Quero falar para vocês de um pastor da área de Terra Vermelha que foi desligado de uma igreja, tá? Recentemente, esses dias, por conta da sua ausência no culto de trombetas e festas. Não, ele não estava passeando, ele não estava nos Estados Unidos, ele não estava na praia, não, ele não estava fazendo isso. Ele estava enlutado com a sua família lá no Maranhão, tá? Veja só, queridos, é de conhecimento de todos aquilo que aconteceu comigo, e um dos motivos pelos quais eu me desliguei da Igreja Cristã Maranata foi porque um dos pastores, ele foi disciplinado pela igreja. Ele passou mais ou menos uns 6 meses disciplinado, porque ele não ligou o satélite quando do repeteco, né, do Trombetas e Festas. E ele que foi um pastor que alcançou, né, muitos visitantes no primeiro evento. Como a igreja cristã Maranata na época deixava livre para os pastores doutrinar a sua própria igreja no primeiro domingo do mês, ele não recebeu essa informação a contento no seu e-mail, no tempo certo. Pessoa já avançada em dias não tem essa dinâmica de estar vendo o e-mail, pelo menos é o que chegou pra gente, tá? E aí ele não abriu o satélite, porque não abriu uma pessoa, um denunciante, porque o presbitério faz assim, né? Manda a pessoa denunciar o pastor, ele foi denunciado, ele foi disciplinado, passou 6 meses, mais ou menos disciplinado, ou mais, viu? Ou mais. Agora, nesse quarto Trombetas e Festas, um pastor não participou do evento. A pergunta que não quer calar é a seguinte: por que ele não participou? Tá? Mas antes disso, quem foi que denunciou ele? Você está vendo? As ovelhas, diáconos, eles estão acostumados a fazer isso, a denunciar pastor. A pergunta para você, pastor da igreja pseudo-cristã Maranata: você acha que esse lugar é um lugar de Deus? Onde as ovelhas têm um disque de denúncia direto com o presbitério? Isso quebra, irmãos, princípios de hierarquia básicos de uma igreja. Por exemplo, esse pastor não tem um coordenador de área? Não tem um coordenador de polo que está sobre ele? Onde ele poderia dizer: olha, eu vou ter que me ausentar, uma pessoa faleceu, eu vou estar de luto. Meu irmão, está morrendo uma pessoa da família. Eu não quero acreditar que a Igreja Cristã Maranata usou o seguinte texto: deixa os mortos sepultarem os próprios mortos. Meu amigo, isso é letra pura. Tudo, tudo o que eles pedem para não fazer, porque a Bíblia perdeu o quê? O significado, o sentido. Não existe mais Bíblia para a Igreja Maranata. É isso que o Papa da Igreja diz, que não tem mais letra. E se ele pegou esse texto e interpretaram na letra, meu amigo, deixa os mortos sepultar os mortos. Ou seja, ele tinha que faltar ao sepultamento, ao enlutamento da família, para poder participar desse evento. E evento onde soltaria a presença física do pastor como se fosse um poste. Chegando lá, dando a paz do Senhor, botando o povo para sentar e assistir a televisão. Uma coisa que qualquer diácono, qualquer obreiro, qualquer senhora, qualquer jovem pode fazer isso. Tá? E acredite, irmãos, esse irmão foi retirado da igreja. Foi desligado da igreja lá em Terra Vermelha. Preste atenção, algumas perguntas ficam no ar, né? Porque o fato dele estar desligado não significa que ele perdeu o ministério. Ele foi desligado da igreja. Talvez, eu acredito que tenha sido isso, o presbitério chegou e botou ele no banco. Tirou o governo da igreja. Isso é para quê? Para mostrar para todo mundo que quem não assiste satélite não faz parte dessa obra. Foi o que foi dito para o pastor quando saiu daqui e foi para o presbitério. Só que o pastor daqui, em tese, pelo menos que eu estou sabendo, ele não sabia. Ele não tinha tomado conhecimento. Uma das pessoas, um servo de Deus, um homem de bem,
fazer aquilo que acontece, meu Deus. Então eu pensei, né? Se faz isso com esse homem, imagina comigo, né? Esse homem que tem tantos anos de pastor, uma fidelidade a Deus, uma hombridade, um homem de Deus. Enfim, agora, mais um pastor disciplinado. Pensei que ele não ia fazer isso, né? Tinha repensado, colocado os pingos nos is. Não, essa atitude minha foi radical, vou repensar isso. A partir de agora eu não vou fazer isso, não. Fez, meu. Fez. Eu estou aqui com um documento, tá? Eu estou com um documento aqui, na verdade é um print dessa história de que ele foi desligado da igreja lá em Terra Vermelha. Só que eu não quero postar aqui em consideração, em respeito a esse pastor, tá? Que de repente está com a esperança de voltar, vai chorar aí 6 meses, 1 ano, para voltar a ser pastor, quem sabe, né? Naquela instituição. É possível que isso aconteça. Mas eu quero dizer para você, meu irmão que está aí, você está vendo como é que o pastor é tratado? Se você tiver uma pessoa que morreu na sua família, você tem que deixar para lá. Você tem que abandonar a sua família. Isso é exclusivismo, isso é controle social, isso é domínio sobre os membros. Não existe justificativa, principalmente para um culto como esse, revelado por Deus, um culto extraordinário, bíblico, né? Bíblico, onde Jesus vai voltar na 4ª trombeta. Meu Deus do céu, só Jesus na causa. Meus irmãos, essa é a história da Maranata, tem que mudar. Aí tem um pastor que foi desligado. E você? Será o próximo? Será que você só vai abrir os olhos quando você sentir a dor, quando acontecer com você? Eu acho que sim. Eu acho que sim. A maioria só sai da igreja cristã Maranata, da seita cristã Maranata, quando isso acontece. Tá bom? Tá aí esse exemplo para você verificar que as coisas estão difíceis e vão ficar muito mais. Prepare-se, pastor. Se você escrever e não ler, você é analfabeto, vai ser colocado para fora. Tá bom? Fica com Deus e fica com essa aí. Deus abençoe vocês. Somos Podcast, terminando mais um episódio. Amém? Curta esse vídeo, compartilhe, comente, distribua para muitas pessoas entenderem o que é essa seita cristã Maranata. Seita é no conceito bíblico, né? Conceito teológico, uma igreja exclusivista, uma igreja sectarista, uma igreja onde usa a teologia do medo para disciplinar os seus membros e seus pastores, uma igreja onde só existe um cabeça, né? Aquele cabeça é o representante de Deus, só ele tem revelação, ele toma café com anjo. Isso são todas características teológicas daqueles que estudam com tanto afinco que aceita, tá? E a Igreja Cristã Maranata se encaixa perfeitamente nesses critérios aí, nessas características de uma seita pseudo-cristã, tá bom? Deus te abençoe e fiquem todos com Deus.